Hoje nós vamos falar sobre memorização. E hoje, na verdade, é para ajudar todo mundo que tem que fazer alguma prova algum dia. Na verdade, a finalidade não é nem tanto provas como vestibular, concurso, enfim, mas sim as provas da vida mesmo. Ou a gente aprende, ou nós só vamos decorar, fazer prova e depois some. Como aqui no canal a gente busca justamente voltar à educação clássica, a como a humanidade sempre aprendeu, desde a Grécia Antiga, não vale muito a pena ficar perdendo tempo só com prova. Mas a ótima notícia é que quem aprende com a vida, nas provas, passa que nem percebe. E passa bem. Por isso que hoje nós vamos falar sobre memorização. A gente vai ver aqui um gráfico de Ebbinghaus, que é um estudioso justamente da memória humana. E o interessante é que ele diz, de acordo com os estudos dele, que a memória humana, quando recebe qualquer coisa nova, seja lido, escutado, uma vivência mesmo, uma coisa que assistiu, qualquer tipo de conhecimento novo, se esse conhecimento volta a ser lembrado, ele vai passando da memória instantânea, a memória de curto prazo, para a memória de longo prazo, que é justamente o que a gente precisa. Porque imagina, você está estudando, vamos supor nesse caso de um vestibular ou de um concurso, de qualquer prova, um Enem mesmo, e você não vai estudar tudo no último dia, ou tudo na última semana. Tem coisas que já está estudando desde o começo do ano, o que aprendeu em janeiro então já foi pro beleléu. E o que ele fala é que os repassos, repassar aquilo que eu aprendi, é o que me faz passar esse conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Se a gente fizer 1, 2, 3, 4, 5 repassos, já conseguimos manter esse conteúdo na memória de longo prazo. E aí, meu amigo, pode vir a prova que for, vai passar numa boa. Bom, como é que funciona isso? O que nós recebemos de conhecimento novo equivale a 100%. Óbvio, eu acabei de receber todo o conhecimento. Mas se eu não repasso, em 20 minutos eu fico só com 58% desse conteúdo. E se eu espero uma hora sem repassar, 44%. E 9 horas, 36%. Um dia, 33%. 2 dias, 28%. 6 dias, 25%. Depois de um mês, eu estou só com 21% do que eu aprendi. É praticamente tempo perdido. Agora, como é que a gente faz para poder não perder esse conteúdo? Muito simples. Em alguns desses períodos, quando a memória vai estar começando a esquecer, a gente volta a repassar lá para os 100%. Ou seja, eu volto a forçar a minha memória a lembrar tudo aquilo que foi aprendido. Se tem algo que eu não lembro, eu volto à fonte do conteúdo que eu aprendi. E quando eu terminei de relembrar 100% do conteúdo, seja uma hora depois, um dia depois, uma semana depois, quando já estaria muito baixo na minha memória, eu volto a ativar 100%. Ou seja, eu lembro tudo de novo. E aí quando a memória começar a esquecer novamente, ela já não vai baixar tanto a porcentagem de lembrança que eu vou ter, mas já vai ser um pouco mais alto, porque eu já reforcei aquilo. E aí vocês vão ver nesse segundo gráfico como acontece isso. Observando aí, vocês vão ver que se eu acabei de receber 100% do conteúdo e depois, aí está 18 minutos, mas seria aí entre meia hora ou uma hora, eu repassar, quando o conteúdo voltar a cair na minha memória, que já seria para eu lembrar no dia seguinte, um dia depois, ele já não vai estar tão baixo quanto no dia anterior. Mas mesmo assim, se depois de um dia eu repasso, volto ao 100%, vocês vão ver que já depois de uma semana ele não vai estar tão baixo. Uma semana, não estou falando de horas, estou falando já de dias. Mas se depois de uma semana eu repasso novamente, ele já não vai baixar tanto. E se depois de um mês, e se depois de 3 meses, praticamente eu mantenho 100% do conteúdo que eu recebi na minha memória de longo prazo. A gente faz um repasso depois de uma hora, depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês e ainda, se quiser, depois de um trimestre. 5 dedinhos, não tem como esquecer. 5 repassos, não sai mais
da sua memória, porque já passou para a memória de longo prazo e isso já está fixo aí. Ou seja, conhecimento para a vida e não só para uma prova. Lógico que todas as provas que vierem vão também se beneficiar do conhecimento que eu consegui armazenar na minha memória de longo prazo. É isso aí. Bom, acho que já vai ajudar muita gente a fazer prova aí. Se vocês têm filho, sobrinho, amigo que seja, que vai fazer alguma prova, manda para ele para poder ajudar um pouquinho o camarada, né? Afinal, todo mundo merece aprender bem na vida e não esquecer tudo que aprendeu. Quem sabe pode ajudar também você qualquer dia numa prova de concurso, de vestibular ou do que seja. Espero que tenha ajudado. A gente se vê no próximo vídeo.